obreiros, colaboradores, é um prazer imenso uma vez mais estarmos aqui com todos vocês nesta manhã de domingo, diretamente do Templo de Salomão. Eu peço a Deus em oração que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que possamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade, de forma que sejamos obreiros consagrados, colaboradores aprovados, servos de Deus preparados para servirmos mais e melhor ao Senhor que nos salvou. Abençoe, Deus, esta reunião, abençoe este dia que iniciamos, abençoe os teus servos no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade à meditação no livro de Gálatas, capítulo 6, meditamos domingo passado no versículo 1, hoje vamos meditar no versículo 2, quando diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Esse carregar as cargas aqui é no sentido de, não é você tolerar o erro, o pecado, a falha de caráter da outra pessoa que se diz cristã, se diz servo de Deus, mas é você carregar no sentido de instruí-lo, mostrar para ela, para ele, que Jesus pode livrá-lo deste peso de acusação, tenha sido ele tentado e tenha ele caído em tentação, tenha sido ele provado e reprovado nesta prova. A exclusão não é a resposta que Deus espera da gente. Deus não espera que nenhum de nós venhamos nos excluir da sua obra, do serviço a Ele. Mesmo sendo reprovados, você tem que aprender com a sua reprovação e amadurecer. Pior que errar é você não reconhecer o erro. Pior que você não reconhecer o erro é você insistir em continuar fazendo a mesma coisa, sabendo que você foi reprovado na sua forma de falar, na sua forma de se comportar, de se vestir, de agir, de aconselhar, de trabalhar. Ninguém sabe tudo. Nós estamos sempre aprendendo uns com os outros, e é sábio aquele que aprende com os erros dos outros, e mais sábio é aquele que aprende a evitar errar com a palavra de Deus, com as orientações de Deus. Então ele fala aqui, ao invés de você colocar mais carga sobre o seu irmão, sobre o outro, disse ele, levai as cargas uns dos outros. Quer dizer, a humanidade, respeite a humanidade do outro. Você não vai tolerar erros de caráter, mentira, prostituição, rebelião, corrupção, erros que envolvem o caráter da pessoa. Mas ele errou e o seu erro não envolve caráter, ajude. Mostre para ele que Jesus perdoa, que Jesus instrui, e ainda que ele tenha cometido um erro de caráter. Se ele não é mau caráter, este obreiro, este colaborador, esta pessoa que se intitula cristão de verdade, se realmente ele não é mau caráter, mas ele errou, ele cometeu um pecado, ele vai reconhecer, vai assumir, vai confessar, vai abandoná-lo e vai odiá-lo. E vai se levantar e continuar servindo a Deus. Não vai se excluir da obra, não vai se excluir da igreja, não vai para um outro grupo, não vai para uma outra igreja, ainda que seja igreja universal, não. Ele vai permanecer ali, para que a glória de Deus seja evidenciada. No versículo 3 ele mostra, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Em outras palavras, se você acha que porque o outro errou você não vai errar, cuidado, você está se enganando. Ao invés de você estender o braço para apontar e acusar e condenar, que você estenda o braço não para apontar, julgar, condenar, mas que você estenda o braço para levantar, para ajudar, para mostrar o caminho que esse obreiro, este colaborador deve seguir. É isso que ele está falando aqui. Não sendo nada, nós não somos nada. Nós não somos nada, nós somos servos, Ele é Senhor. Não pense você que você está livre de pecados ou de cair em tentação. Deus nos guarde, Deus nos livre, deve ser a nossa oração diária. Mas você não pode pensar, eu nunca vou cometer um pecado deste, eu nunca vou cometer um erro deste, que assim seja. E que não cometa mesmo, porque os outros podem errar, mas nós não. Essa é a verdade.
colaboradores, obreiros, auxiliares, pastores, bispos da Igreja Universal, nós não podemos errar, mas somos humanos e falhos e erramos, mas não deliberadamente, não voluntariamente, não descaradamente. Erramos porque somos humanos, pecadores. Mas está aqui escrito, engana-se a si mesmo aquele que pensa, eu sou alguma coisa, quando não é nada. Versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Quer dizer, cada um é provado. Todos estamos sendo provados nesta pandemia, problemas pessoais, tentações, sentimentos. Sabe, todos nós estamos sendo provados de alguma forma, ou em casa, ou na igreja, ou na sociedade, ou no trabalho. E Deus quer que sejamos aprovados em tudo. Por isso ele diz assim, olha, mas prove cada um a sua própria obra. Obra, não está falando pensamento, sentimento, olhar, falar, obra. Quais são as suas obras? Quais são as suas atitudes, as suas reações em meio a uma injustiça? Ou em meio a um louvor? Quando você é aplaudido, como que você reage? Você toma para si aquela glória, aquela honra? Ou você guarda o seu coração, pede piedade e se humilha? Como que você reage quando você é criticado, contrariado, quando as pessoas lhe julgam? Como que você reage? Bate boca, se justifica, grita, quer impor o seu ponto de vista, convencer os outros, quer dizer, o justo que não se justifica. Fica claro então que você não está sendo justo diante de Deus. Então que cada um prove a sua própria obra, está escrito, e terá glória em si mesmo. A nossa glória em nós mesmos é o Espírito Santo. A glória de Deus nos dá paz. Essa é a glória de Deus, dá a certeza que estamos servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, não a nossa. E por isso, contrariamos a nossa carne, contrariamos o nosso eu, contrariamos as nossas manias. É isso que o Espírito Santo está falando aqui, ó. E terá glória só em si mesmo. Não espere glória dos outros, não espere glória na igreja, não espere glória no trabalho, na família. Glória só, tá aí, só em si mesmo. E não noutro, quer dizer, não é de outros. Essa glória não pode vir de outros, tem que vir de dentro. E vem de dentro quando o Espírito Santo confirma. Confirma que você está se sujeitando, você está obedecendo, você está realmente sacrificando. Não para ser visto ou reconhecido, mas para honrar e glorificar ao seu Senhor. Porque cada qual levará a sua própria carga. Versículo 5. Veja que no versículo anterior, no versículo 12, ele fala para a gente carregar as cargas, né, uns dos outros. Está falando dos erros, das falhas, apontar, não para acusar, para condenar, mas para mostrar o caminho, para o arrependimento, para a salvação. E agora ele diz, olha, cada qual leve a sua própria carga. Ele está falando do quê? Das responsabilidades. Você assumiu uma responsabilidade na igreja, ninguém foi obrigado a ser obreiro. Pelo contrário, lembra da dificuldade que foi para a gente entrar na obra? Lembra como foi difícil? Você teve que buscar, se humilhar, se santificar. Você fez o CPO, você foi preparado, você foi instruído, você foi provado. Nós fomos. Ninguém foi obrigado a fazer a obra de Deus, mas já que você entrou e assumiu responsabilidades, cumpra com essas responsabilidades, é o que ele diz. Porque cada qual levará a sua própria carga, quer dizer, cada um tem que cobrar de si a sua responsabilidade, a escala, atender o povo antes e depois da reunião, dar um bom testemunho em casa, no trabalho, para os funcionários, para os superiores, na vizinhança. Leve a sua carga. Você que faz parte de um grupo, seja ativo, proativo, não espere ninguém pedir, mandar, vá além, faça mais, como a gente aprendeu ontem na reunião dos obreiros. Em outras palavras, o Espírito Santo diz no versículo 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quer dizer, a pessoa que é instruído na palavra, ela não se apega a nada. Ela não está apegada a um título, nem a coisas, nem a lugares, nem a pessoas. Ela está repartindo, está aqui, ó, reparta de todos os seus bens. Está desapegado. Não está apegado a nada, senão a sua salvação, a sua fé, a palavra de Deus.
se você deve estar apegado a algo, obreiro, obreira, colaborador, colaboradora, você auxiliar, pastor, nós, bispos, é a palavra de Deus, é a nossa fé, é o Espírito Santo. Apegue-se sim a estas coisas que não vão passar, mas que vão permanecer para sempre. E ele diz, todos os seus bens, pode repartir, quer dizer, não seja egoísta. Ele está dizendo aqui, olha, não seja materialista, não seja avarento, não se apegue a coisas, a pessoas, a lugares, a título, apegue-se. Sim, ele diz aqui, a palavra, com aquele que o instrui. O Espírito Santo tem nos instruído. E você pode dar aos outros, aos que ouvem a palavra, a instrução que vem dele e não sua. Guarde estas palavras, obreiros, colaboradores, porque nós vamos necessitá-la, praticá-la, seja no presente ou no futuro. Que esse dia seja abençoado em todos os sentidos, que vocês sejam usados por Deus poderosamente e que vocês sejam luz aí na sua igreja. Um abraço para todos vocês, uma semana abençoada e até domingo que vem. Nos veremos aqui no templo, aí na sua igreja, quem sabe um dia, ou nas nuvens. Até lá!